muito bom dia a todos. Antes de começar, queria expressar o meu agradecimento pelo convite para estar hoje aqui presente e pelo acolhimento e dizer-vos que é com grande satisfação que aqui estou e com grande vontade de conhecer o museu que hoje nos acolhe. Eu vou dizer ou apresentar algumas questões que nos podem introduzir nesta temática do turismo balnear na Antiguidade e, nomeadamente, na parte ocidental da Espanha romana. Na Antiguidade, a par do progresso da medicina, é reconhecível o desenvolvimento de deslocações mais ou menos temporárias de indivíduos em busca de cura ou em busca de um padrão de vida saudável, procurando centros de tratamento e de bem-estar. E reconhecem-se alguns centros que se destacam no período alto imperial pela sua fama terapêutica e que atraem exatamente esses fluxos de indivíduos que, em linguagem atual, em linguagem odierna, nós poderíamos chamar como fluxos de turismo medicinal. Contam-se, entre eles, alguns templos de Asclépio, na parte oriental do Império, como Atenas, Cos, Epidauro ou Pérgamo, na imagem. Estâncias e fontes de águas com propriedades mineromedicinais, como Alianoi, na Ásia Menor, na atual Turquia, ou Baiae, na Península de Nápoles, na Península Itálica, e, inclusive, cidades importantes, nas quais se concentravam médicos de nomeada, naturalmente em Roma, mas também em Éfeso ou Alexandria. As propriedades mineromedicinais dos mananciais são o fator distintivo dos diversos aproveitamentos balneares. A sua importância ficou registada, por exemplo, nos tratados de medicina antigos ou em obras antigas mais generalistas ou técnicas, como nos trabalhos de Plínio ou de Vitrúvio. Plínio tem, inclusive, uma secção da sua História Natural inteiramente dedicada à água e que corresponde exatamente ao livro 31. A atividade balnear foi, em muitos casos, catalisadora do desenvolvimento de determinados núcleos populacionais. E este aspecto não passou despercebido, por exemplo, a Plínio, como consta da passagem apresentada. Sob nomes diversos, elas, as águas, aumentaram o número das divindades e fundam cidades como Puteoli, na Campânia, Statielae, na Ligúria, Sextiae, na província da Narbonense. Entre os centros balneares mais salientes na Antiguidade, contavam-se as denominadas aquae, localidades cuja identidade está exatamente ligada à existência de águas mineromedicinais. Conhecendo-se pelos dados das fontes antigas e por dados epigráficos, cerca de uma centena de localidades com esta designação no mundo romano. Considerando a importância e o conhecimento dos benefícios das águas, não será insólito que também na Antiguidade se façam recomendações de visita a locais associados à qualidade termal dos seus mananciais. Nadarás nos tranquilos charcos do Tíbio Congedo e nas agradáveis balsas das ninfas, e teu corpo relaxado nelas o vigorarás no caudal do Ralon, que tempera o ferro. Esta é uma recomendação de Marcial, nos seus epigramas, ao amigo e conterrâneo Valérios Licinianos, relativamente à qualidade termal associada aos mananciais da sua região natal, a que designa de Congedo, e que são identificáveis com Alhama de Aragón, não longe de Saragossa. Uma
Das estâncias de veraneios e águas mais celebradas no mundo romano foi, como há pouco referi, Baiae. Esteve em voga a partir dos finais do século I a.C., situava-se no Golfo de Nápoles, na dependência da cidade de Cumae. Pela sua localização costeira, amenidade, beleza, qualidade das águas, tornou-se num polo de atração para a elite itálica, incluindo imperadores, incluindo grandes homens abastados residentes na Península Itálica e que procuravam, obviamente, esta estância para beneficiar em termos de saúde, mas também apenas para convívio, uma vez que esta estância era um expoente turístico e, nomeadamente, um expoente do turismo termal. Das ruínas do complexo termal, de que há ali uma planta em branco, no desenho que tem o fundo branco, é possível destacar um vasto setor de banhos, com edifícios associados a fontes termais e a vapores sulfurosos, galerias e pórticos, que estão implantados em vários níveis na encosta vulcânica, tendo grandes vistas de mar. No ocidente peninsular, é em especial no noroeste que se concentram, que há a maior concentração de mananciais de águas mineromedicinais. Para além das referidas aquae, que na Espanha se concentram sobretudo também no noroeste, e cuja denominação não tem nada a ver com o tamanho dos aglomerados, há ainda a considerar balneários urbanos, balneários situados em núcleos de povoamento secundários, inferiores, para além de fontes, simples fontes com meros arranjos sumários e, eventualmente, santuários ligados às águas. O facto de o tema das águas mineromedicinais e das suas possibilidades de utilização ser um assunto especificamente abordado pelos autores antigos, como Plínio e Vitrúvio, como vimos há pouco, parece suportar a ideia de que existia uma rede florescente de locais para os quais existiam fluxos constantes de aderentes ao turismo medicinal ou ao turismo balnear ou termal em específico. É estimável que esses turistas se demorassem 2 a 3 semanas nos lugares terapêuticos, onde seria expectável que existissem condições para o acolhimento e estadia. Isto tal como nos dias de hoje, nós não temos nenhuma noção de que as coisas se passariam assim exatamente, mas é provável que houvesse, digamos, a necessidade de permanecer durante curtos períodos nesses locais. E duas formas principais de usar as águas mineromedicinais eram reconhecidas na Antiguidade. Por um lado, o uso interno, através da ingestão, a hidropínia. Por outro lado, o uso externo, através dos banhos, sobretudo quando estamos a falar de águas termais. E o registro epigráfico, de que há pouco já tivemos aqui alguns exemplos, é o meio que nos permite a mais direta aproximação à problemática da mobilidade geográfica, através das inscrições que estão em conexão com os balneários e, mais especificamente, com os aquistas. A comunicação epigráfica pode, evidentemente, ter várias facetas, mas, no contexto dos balneários, como o professor Encarnação apresentou há pouco, elas surgem especificamente, ou a comunicação epigráfica surge especificamente num tipo muito particular de inscrição, que são as inscrições votivas, dedicadas a determinadas divindades, especialmente as vinculadas a mananciais com características especiais. Uma vez que o processo curativo, para além da parte estritamente médica, tem sempre associada uma dimensão religiosa, como ficou bem expresso. E os mananciais mineromedicinais, em particular os termais, por se afigurarem fenómenos extraordinários, eram passíveis de ser atribuídos a uma divindade, de serem considerados propriedade de determinada divindade, à semelhança
do que acontecia na Antiguidade também com as nascentes fluviais e com os bosques. E é sintomático o exemplo do rio Ebro, que há pouco apresentado, não é? Da atualidade, em que ele está consagrado a Nossa Senhora, mas, obviamente, que isto é um aspecto que vem da Antiguidade, as nascentes fluviais eram também passíveis de ser colocadas sobre a propriedade de uma divindade específica. Para a identificação, e quero dizer que, de um modo geral, estas inscrições de que falo documentam o cumprimento de um voto entre o dedicante e a divindade. O cumprimento de algo que é pedido e que depois se vai, digamos, atestar por meio de uma inscrição de que aquilo que foi pedido foi recebido da divindade. Para a identificação dos indivíduos em mobilidade, podemos utilizar diversas inscrições, diversos critérios, mas vamos focar-nos apenas, por um lado, nas referências expressas a indicações de proveniência ou origem, por outro, na inferência de estatutos de ordem jurídica ou social correlacionáveis com personagens associados a altos cargos do funcionalismo administrativo. Centramos-nos agora num conjunto específico de estâncias termais em que há registro de alieni, isto é, de indivíduos que podem ser identificados como deslocados, plausivelmente durante um período limitado. Comecemos pelo norte do Douro e vou prescindir de caracterizar cada um dos balneários. Aliás, há uma pequena nota sobre em cada um dos slides. Em Banhos de Molgas, não longe de Ourense, um Aurelius Flaus dedica às ninfas um altar datável do século III, identificando-se como originário da comunidade cívica dos Tamagani, que devemos situar na área do Vale Superior do Tâmega, um pouco a sul deste balneário. No balneário das Burgas, na cidade de Ourense, exumaram-se diversas epígrafes, sobretudo dedicadas a uma divindade indígena designada por Reve Anabaraio. A utilização deste balneário decorreu entre o século I e o século II e aí ocorreu, num momento não muito avançado do século II, Calpurnia Abana, identificada por um altar que dedica às ninfas, dizendo-se Aibozoquelensis, o que parece remeter para uma preveniência coincidente com a área lusitânia, nomeadamente a área dos Vetões, com base em paralelos toponímicos e antroponímicos. Ao espaço balnear de Caldas de Vizela vincula-se uma outra divindade indígena, conhecida pelo epíteto burmânico ou por este epíteto associado à forma teonímica Reo, que temos por correspondente ao deus indígena Reve, que falámos há pouco, e que é um nome que assume uma natureza aquática. Aí, Caios Pompeius Medogenos consagra-lhe um ímpar monumento e diz Uxamensis, o que habitualmente se relaciona com Uxama argaila, localizada na meseta celtibérica. O monumento, não anterior ao século II, tem a particularidade de incluir no seu final um dístico interessante e excepcional, que parece corresponder a um apelo à grandeza de espírito daqueles que dão atenção às questões da religião, exortando-os a zelar pela integridade do monumento, defendendo da imprevisibilidade do comportamento dos mais novos. Quem quer que sejas, que te ocupas das honras divinas, do culto, assim tua grandeza te salve. Recomenda à mocidade que não manche esta lápide. Também associada a Caldas de Vizela, anda uma outra inscrição, esta monumental, correspondente a uma arquitrave, correspondente a um elemento estrutural de uma importante edificação. E foi dedicada por Titus Flávios Arclaus Claudianos, provavelmente originário da Lídia, que terá desempenhado as funções de
legado jurídico da Espanha Citerior, isto é, um subordinado do governador provincial, no século III. E esta ação munificente poderá ter tido correspondência com a arquitetura termal, quer falemos diretamente de uma intervenção no balneário ou numa outra estrutura arquitetónica que lhe estivesse associada, como uma fonte ou um ninfeu. Em Chaves, Aquae Flaviae, o liberto imperial Aurelius Dionísio surge também como dedicante às ninfas num suporte arquitetónico posterior aos meados do século II. A proximidade da área mineira da Serra da Padrela torna desafiante ver neste indivíduo um procurator metallorum, isto é, o responsável pelo distrito mineiro. Tratando-se de um bloco arquitetónico, a ligação à estrutura do edifício balnear é conjecturável. E sabemos, por escavações recentes, que este edifício balnear foi imponente, foi um edifício interessantíssimo e que teve uma ocupação entre o século I e o século V. E, um pouco a norte, Epagatos tem menção como dedicante de um altar à divindade indígena Edóvio, datável do século II. E este altar está associado ao balneário de Caldas de Reis, que tem localização na Mâncio, numa das mansiones da Via Romana 19, do itinerário de Antonino, designada de Aquae Selenei, a norte de Vigo. A identificação do dedicante é, neste caso, bastante peculiar, porque se trata de um vicário, isto é, de um substituto de um escravo imperial que desempenhou as funções de dispensator, logo integrado no funcionalismo subalterno da administração imperial. Descendo um pouco em direção a sul e à Lusitânia, apenas temos 2 balneários com inscrições que nos falam de pessoas que podemos considerar alieni ou deslocados. O balneário de Banhos de Monte Maior é o mais importante do ponto de vista do registro epigráfico. Conhecem-se aí uma vintena de inscrições dedicadas às ninfas, mas também inscrições a saulos, tudo isso. E o único caso neste balneário em que se registra uma indicação de proveniência corresponde, efetivamente, a uma dedicatória às ninfas, realizada por uma mulher chamada Vítia Amira, que se diz Lamensis, isto é, originária de Lama, localidade que poderá ter identificação com a atual Plasência e, neste caso, trata-se de uma deslocação muitíssimo curta, que não estará fora dos limites da Civitas de Cápara, na qual se integrava o balneário. A sul de Emérita Augusta, a capital conventual e provincial, situa-se um balneário importante também, o balneário de Alenges. A epigrafia aqui está praticamente ausente. Há uma exceção, uma inscrição pouco habitual nestes contextos, e que corresponde a uma dedicatória a Iuno Regina, ainda que neste contexto de Alenges não pareça ter outro sentido do que testemunhar uma cura. E esta dedicatória, que é do século II, é realizada por uma família de estatuto senatorial. Licínio Sereniano e Varínia Flacina fazem-na pela saúde da filha Varínia Serena. A posição social dos dedicantes justificará o facto inusitado da inscrição estar dedicada a Juno e ter sido esta a divindade eleita para operar na cura, porque se trata de uma divindade capitolina e o estatuto senatorial da família terá ou ditará que ou terá ditado que tenham feito esta escolha de uma divindade que é representante do poder romano na vertente feminina. São estes os magros exemplos que temos de alieni, de deslocados, e que conclusões podemos tirar de aqui?
Em primeiro lugar, que estamos em face de movimentos individuais ou com enquadramento familiar, como neste último caso, voluntários. Pelo menos nos casos em que as pessoas que apresentamos cumprem votos às divindades. É porque o fazem voluntariamente. E os aproveitamentos balneares com documentação de alieni, de deslocados, se relacionam com mananciais de temperatura mais elevada, mesotermais, termais e hipertermais. Mas isto pode não passar de uma mera coincidência. Mas persiste uma interrogação sobre se estes movimentos correspondem a primordiais razões de frequência dos balneários ou se estas deslocações terão sido meramente acessórias. É-nos permitido pensar que, no caso da gente ligada a cargos administrativos, estas deslocações se tenham feito no quadro mais alargado das suas funções. Todavia, o caso da família senatorial que vimos ter ido ao balneário de Alenje parece ser bem mais positivo na expressão da intencionalidade da deslocação se fazer com a intencionalidade da deslocação se fazer exatamente para o fim específico, para o fim de obtenção de uma cura. Apesar de nós não sabermos qual é a origem exata desta família senatorial. Provavelmente é originária da província da Bética, alguns quilómetros ao lado do balneário. Algumas milhas em linguagem da altura. Deslocados, os alieni que nós vimos documentam também movimentos de longa e média distância e, inclusivamente, deslocações de âmbito exclusivamente local, como vimos com Vítia a Mira, a Lamensis, que está junto que se desloca de uma localidade muito próxima do balneário de Banhos de Monte Maior. O caso de Calpurnia Abana, que dedica às ninfas em Ourense a inscrição, pode ser bastante interessante, porque esta inscrição inclui a fórmula ex viso, a qual remete para um ato decorrente de uma visão, de algo que se perspectivou no meio de um sonho. E nesta sequência, podendo a aparição de caráter ninfoléptico ter ocorrido fora do contexto do balneário, é tentador pensar que a deslocação da dedicante se tivesse efetuado com este propósito, desde o norte da Lusitânia até ao balneário de Ourense. Não obstante, há dificuldades que temos que também ressaltar. Uma delas prende-se com a dimensão da amostra, diminuta, outra com a ausência de linearidade cronológica, porque os documentos que apresentamos são de períodos diversos. Mas repare-se que o uso epigráfico tem implicações económicas e nem todos os aquistas terão deixado marca escrita da sua presença no balneário ou do cumprimento do seu voto a uma divindade. E o perfil social dos aquistas que vimos ou que conhecemos para os balneários do Noroeste indica que são pessoas que não correspondem a um extrato eminentemente popular. São pessoas de um nível social superior, que está geralmente associado a um nível económico também interessante e que lhes permite fazer, mandar, gravar inscrições. Por isso, nós não temos a noção exata, de todo o espectro social que teria frequentado estes balneários. Em resumo, estes aspectos frustram qualquer ingênua intenção de descrever cabal e diacronicamente os fluxos que se direcionaram para os balneários, mas servem-nos como um esboço, não é?
e um fenómeno de turismo balnear que devemos perceber ter sido mais lato e mais intenso do que as marcas que tivemos a oportunidade de apresentar aqui.